explicar para vocês um pouquinho sobre a força de tração. Bom, a força de tensão ou tração, como também pode ser chamada, é uma força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos, fios e etc. E ela é muito útil quando você deseja utilizar essa força para, por exemplo, mudar a distância de alguns corpos ou até mesmo a sua direção. Bom, para a gente conseguir calcular a força de tração, a gente precisa colocar em prática os conhecimentos que a gente tem sobre as 3 leis de Newton e a gente precisa prestar atenção em como a tração está colocada em cada situação. A força de tração, ela não é como várias outras forças que tem uma fórmula fixa para calcular, sabe, cada situação. Não, cada situaçãozinha que a gente vai mostrar para vocês, elas têm uma equação, algo diferente. E existe isso por conta da diferença de fatores que envolve cada situação. Por exemplo, a quantidade de corpos de uma situação, a diferença de ângulo, diferença de várias coisas, sabe? Que influenciam para cada uma ser diferente. Bom, hoje vamos falar sobre tração aplicada sobre um corpo. Bom, vamos falar sobre o primeiro caso, que é o mais simples, que é a tração aplicada sobre um corpo sem atrito algum. Isso é quando algum corpo está sendo puxado por uma corda, como a imagem aqui ao lado. Que, de acordo com a segunda lei de Newton, essa força resultante será igual ao produto de sua massa, pela aceleração, podendo ser calculada dessa forma. Bem como nos demais casos, a força normal e a força peso foram anuladas, sobrando apenas a força T, que é a nossa tração, nesse caso sendo externa. Isso será igual à força resultante. Agora vamos falar sobre tração aplicada sobre um corpo apoiado em uma superfície com atrito. De acordo com a força de atrito, enquanto a força de tração se encontra menor que a força máxima de atrito, o corpo continua em equilíbrio, sendo a sua aceleração igual a zero. Agora, quando a tração passa da máxima do atrito, a força de atrito se tornará uma força de atrito dinâmica. Nesse caso, temos uma força de tração que se encontra sobre uma superfície rugosa, que acaba produzindo uma força de atrito contrária à força de tração. Gente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a tração que ocorre entre 2 corpos do mesmo sistema. Bom, de acordo com a imagem aqui do lado, a gente consegue observar que um cabo está puxando 2 corpos, o A e o B. E a gente também consegue observar que o corpo B, ele puxa o A por meio da tração, e a tração que se encontra na corda. E essa tração é dada, podemos falar que ela é a tração de T mesmo de tração, que B faz em A, puxando o A. E nesse caso, a gente também observa a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. Porque a mesma força que o A exerce em B, o B vai exercer em A. E isso faz com que eles se movimentem, tenham sentidos opostos. Para a gente poder calcular nesse caso, a gente tem a fórmula aqui do lado. E como são 2 corpos distintos, teoricamente, a gente tem que calcular cada um. Então, tá cada um aqui do lado. Tração entre bloco suspenso e apoiado. Nesse caso, quando não há atrito entre o bloco apoiado e a superfície, a força resultante sobre o sistema de corpos é igual ao peso do corpo suspenso. No caso em que um corpo suspenso puxa o outro corpo por meio do cabo da rondana, podemos calcular a tração no fio, ou também a tração em cada um dos blocos por meio das leis de Newton. Calculamos a força resultante de cada bloco. 2 blocos de massas M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F de módulo F igual a 6N. Conforme a figura a seguir, desconsidere a massa do fio. A tensão no fio que liga os 2 blocos é: letra A, 0, letra B, 2N, letra C, 3N, letra D, 4,5N e 6N. Bom, para conseguirmos resolver o exercício, basta percebermos que a única força que move o bloco de massa M1 é a força de tração que o fio faz sobre ele. Portanto, ela é a força resultante. Para resolvermos esse exercício, encontramos a aceleração do sistema primeiro e em seguida fazemos o cálculo da tração. O cálculo ficaria o seguinte:
F seria igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a sua aceleração. Como a gente precisa descobrir a aceleração, ela ficaria 1,5 metros por segundo, fazendo o cálculo que está na tela. T é igual a força resultante, ou seja, T é igual a massa 1 vezes a aceleração. A gente já descobriu a aceleração, que é 1,5. É só fazer 3 vezes 1,5, igual a 4,5 n. Então, a nossa resposta correta seria a letra D, 4,5 n.